Olá, cinéfilos, bem-vindos mais uma vez ao canal Top Filmes. Pessoal, temos um novo Superman. Acabou de estrear essa semana, estreando hoje. O embargo está sendo liberado agora para os críticos começarem a poder falar sobre o filme. E finalmente a gente pode falar sobre a visão de James Gunn para o super-herói mais famoso dos quadrinhos e dos cinemas também. E a verdade é que a minha avaliação é muito positiva. Eu acho que o filme é muito bom. É realmente impressionante como James Gunn, diferentemente de outros diretores que fazem filmes no universo de super-heróis, ele tem uma assinatura. Na Marvel, quando ele estava na Marvel, ele era um dos únicos diretores que tinha uma característica própria. Porque para mim, na verdade, a maioria dos filmes da Marvel eram todos meio genéricos. Qualquer diretor que dirigisse fazia o trabalho mais ou menos do mesmo jeito. E para mim é muito claro que James Gunn acabou se tornando um dos únicos autores dentro desse universo de diretores de filme de super-herói. Então a expectativa era muito grande para o que ele ia fazer para o Superman, e a verdade é que ele levou a sua assinatura. E qual é a sua assinatura? Bom, primeiro de tudo, o bom humor e o tom um pouco mais leve. Aliás, um pouco mais leve, estou sendo gentil. Muito mais leve, não tem comparação. Por exemplo, o Superman do James Gunn com o Superman do Zack Snyder, que era sombrio e escuro. O James Gunn escolhe uma abordagem muito mais leve e colorida, o que combina muito mais com o universo do Superman. Dito isso, o filme não é um filme bobo. Eu tinha muito temor de que, pelo fato do James Gunn usar o bom humor o tempo todo, o filme se tornasse uma coisa bobinha, sem profundidade, sem densidade, e não é esse o caso. O filme obviamente tem muita piada, tem muita comédia, mas o filme tem a densidade necessária para uma história dessa. Aliás, algo que aconteceu também no último filme da trilogia do Guardiões da Galáxia, que tinha bom humor, mas também tinha muito drama. Além disso, uma coisa que muita gente estava reclamando, que era o excesso de personagens, sinceramente não me incomodou. É óbvio que quando você tem muitos personagens juntos na mesma obra, e competindo por tempo de tela, não deixa de ser uma competição por tempo de tela, não é todo mundo que vai ter o destaque. Mas mesmo quem aparece pouco, na minha opinião, deixa a sua marca. Todos os personagens funcionam, inclusive Krypto, que para mim era uma incógnita. Outra coisa que todo mundo já sabia que ia acontecer, mas tínhamos dúvidas de como ia acontecer, é a tal da ideia de que esse filme não é um filme de origem. Então o filme já nos coloca no meio da ação. O filme coloca algumas legendas para explicar um pouquinho da história do Superman, para quem não conhece, né? E daí para frente o filme não para. Basicamente é um filme de ação e evolução contínua. O ritmo do filme foi uma das coisas que mais me agradou na obra. E essa é justamente a decisão que eu acho mais ousada da obra. James Gunn joga o espectador literalmente quase no que seria o clímax de uma obra. Todos os personagens daquele universo já estão estabelecidos. Não é só o Superman que não tem uma história de origem. Não há também uma história de origem para o Lex Luthor ou nenhum dos outros personagens. Não há uma história de origem para o relacionamento da Lois Lane com o Superman. A gente entra no meio do bonde. O bonde já está andando. Lois Lane já tem um relacionamento com Clark Kent e Lois Lane já sabe que Clark Kent é o Superman. É tudo já estabelecido. Então, torna-se um feito ainda maior que o James Gunn nos coloque no meio da trama e ainda assim faça com que a gente se importe com essas relações. A relação, por exemplo, da Lois Lane com o Superman é muito interessante, porque ela não ocupa um tempo de tela muito grande, mas ela funciona maravilhosamente bem. E a gente não viu a formação desse casal. Ela está no nosso imaginário, é claro, de quem leu os quadrinhos ou de quem assistiu os outros filmes, mas a gente não viu a formação desse casal, o que geralmente é algo essencial para a gente comprar um romance. E ainda assim a gente compra, o que é um feito do diretor James Gunn e dos atores, que estão excepcionais. E aí eu já aproveito para pontuar também que eu gostei muito do David Corenswet como novo Superman. Eu acho que ele mandou muito bem. Ele adota um tom mais sorridente. Eu adorei essa abordagem mais leve do personagem, que faz parte do tom do filme como um todo. E outro acerto do filme é que a história, a trama, ela é relacionável. Ela não é uma trama que envolve grandes guerras intergalácticas. Ela é uma trama mais centrada no nosso mundo,
no mundo que a gente vive. Inclusive, um mundo em que novas guerras estão começando o tempo todo e, evidentemente, os países imaginários, os países fictícios que o diretor criou no filme vão servir de paralelo para guerras que a gente tem no momento no mundo real. Mas esse interesse do filme em colocar o Superman no meio de uma guerra geopolítica também é muito interessante. Porque o fato do Superman ser um alienígena, vir de outro planeta, e tá aqui e ser muito poderoso, levanta uma questão ética e moral sobre eu devo participar ou não. O Superman, evidentemente, tem essa questão. Ele pode, com o poder dele, evitar qualquer guerra, evitar qualquer conflito. Mas será que ele deve intervir ou não? Aliás, esse é o tema da entrevista que a Lois Lane faz com o Superman logo no começo do filme. E é uma cena muito interessante, porque começa como uma entrevista realmente com a Lois Lane numa postura mais profissional e vira basicamente uma DR, uma discussão de relacionamento, porque se mistura a relação deles com a relação amorosa deles com a relação repórter-entrevistado que a Lois Lane está tentando estabelecer com o Superman. As cenas de ação também me agradaram muito. Acho que o filme é visualmente muito colorido, então isso colabora, você consegue enxergar tudo. Não são cenas de ação que você vai ficar tentando enxergar as coisas cheias de corte, não é isso, você consegue ver tudo claramente. Os enquadramentos são belíssimos, inclusive com muitos enquadramentos remetendo aos quadrinhos. É um trabalho muito bonito. A única coisa é que eu acho que a sequência final, o clímax do filme, geralmente aquele grande momento de ação, aventura e de drama, eu acho que deixa a desejar. Acho que o clímax do filme precisava ser um pouco mais épico. Talvez a grande cena do filme seja realmente a cena do Superman. Não vou dar spoiler, mas basicamente o Superman lutando pela vida de um bebezinho em uma circunstância muito, muito difícil, e é uma cena realmente emocionante e que reitera o quanto o Superman está disposto até a sacrificar sua própria vida para salvar uma outra. Enfim, para mim, claramente, James Gunn acertou de novo. Não é o melhor filme do James Gunn, eu ainda continuo achando que a trilogia Guardiões da Galáxia é melhor. Os 3 filmes, para mim, são melhores do que o novo Superman, mas aí também é apelação, porque eu considero Guardiões da Galáxia uma trilogia impecável. De qualquer forma, Superman é um grande filme, vale a pena, e apresentou vários personagens interessantes aí nesse novo universo da DC.